Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Silbene Borges e eu tô com um vídeo novo, tá? De mais um jogo de banheiro, que agora engatilhou aí um jogo atrás do outro, né? Mas vale a pena, tá? Olha só, eu vou mostrar o tapete comum do jogo, olha. O tapete simples, tá? Agora, se você quer ver o jogo todo, assista o vídeo até o final, tá bom? Então, vamos lá para ver como faz. Um beijo para todos vocês. Então, para fazer esse jogo, eu tenho aqui os forros, tá? Então, esse daqui é o babador. O babador, ele tem... Olha, eu vou passar as medidas para vocês e eu vou colocar na descrição a medida que é melhor, tá? Ó, o babador, ele tem 55 dessa alça, né, das alças, né, tanto faz essa ou aquela alça, 55 centímetros, assim, de altura, tá? E na largura tem 52 centímetros. Aí você coloca o molde e vai ter que deixar um espacinho para poder... Vai ter que riscar, né, um molde e depois recortar um pouquinho maior para poder fazer bainha, tá? O meu tá emendado aqui, como você tá vendo, é gorgurinho. E aqui, olha, na volta, você vai dar umas picotadinhas, porque você vai fazer a bainha, então ele vai abrindo. Eu não fiz a bainha daqui para você ver como que faz, ó. Tá vendo? Você dá umas picotadinhas assim com a tesoura, bem na risca, tá? Cuidado não passar muito, porque daí desfia o tecido, né? Olha, e daí você vai fazer assim, né? Então, ele vai ficando abertinho, as picotadinhas, para poder fazer a curva, tá? O tapete comum, ele tem 50 centímetros de largura por 70 de comprimento, tá? É retangular. Também tá emendado, tá vendo? É gorgurinho também. Então, já fiz a bainha nele aqui, como você tá vendo. A tampa também tá feita a bainha. A tampa tem 43 de largura por 45 de altura. Esse tamanho, me perguntam muito se é um tamanho que cabe em vários vasos. É um tamanho meu padrão aqui, tá? E de primeiro eu fazia ele retinho aqui, mas aí eu comecei a dar a entradinha aqui em cima. Eu acho que fica mais charmosinho com a entrada. Ele fica mais bonitinho. Então, todos eles estão feitos a bainha. Então, vamos lá, vamos colocar os biquinhos. Eu tenho aqui o gorgurinho, tá? Eu cortei eles todo em quadros, mais ou menos de 10 por 10, 9 por 9, tá? E é um gorgurinho que é mais molinho, ele não é tão encorpado igual o que eu uso para forro, mas é gorgurinho. Então, você vai dobrar mais ou menos um dedão, tá? O lado direito para baixo, o lado do avesso para cima, dobra mais ou menos um dedão assim, tá? Marca o meio, vira um lado para baixo e agora vem com essa outra parte aqui para cima desse lado que dobrou primeiro, tá? Ele vai ficar assim, ó, um lado mais curtinho e outro mais compridinho. Aí você vem e coloca as peças todas feitas a bainha, né? Aí você vem e costura no cantinho da bainha. Não costura até o fim, porque você vai colocar o amigo dele aqui um pouquinho em cima dele, ó. Um pouquinho em cima dele. Esse bico é o bico simples, tá? Ele é bem fácil, né, de fazer, ó. Dobrei, marquei, dobrei um lado e venho com o outro por cima, tá? Então, hoje eu tô trabalhando com o gorgurinho no biquinho, não é o percal. O gorgurinho é muito bom também para fazer bico. Ó, então eu faço primeiro essa parte aqui, depois eu desço com essa volta aqui, tá? Pra concluir todo ele com o biquinho ao redor, né?
Então, eu fiz a volta toda de biquinho, tá? E eu recortei, ó, é a tampa, certo? Então, é esse formatinho aqui. Aí, eu recortei um gorgurinho que eu quero a estampa combinando com o biquinho. Recortei um pouquinho maior do que o tamanho da tampa, olha, pra mim poder ir dobrando e costurando. Então, eu coloco ele em cima assim. Epa, não quer parar lá? E venho e coloco alfinete pra costurar, tá? Aí, como que eu vou costurar? Eu vou dobrá-lo. Ó só, dobro assim e dobro aqui também. Certinho em cima da outra costura. Pode colocar um pouquinho acima da outra costura que você fixou o biquinho, tá? Pra não aparecer costura nenhuma, só a costura aqui desse fundo aqui. E é gorgurinho, tá? Esse tecido aqui que eu tô fazendo o fundo. Então, olha, você vem costurando. Se você tem dificuldade nessa etapa, você alinhava. Então, depois que eu coloquei ele, o fundo em cima dos biquinhos, eu vou costurar mais ou menos 2 dedos, tá? Uma costura na volta toda, eu vou passar. Aí você marca com um giz, acho que dá 3 centímetros, mais ou menos. São 2 dedos. Você vem e costura, ó. Daí você vai marcando cada parte, cada pedacinho que você vai passar a costura, você marca pra não ficar uma costura torta, né? Porque daí fica feio. Agora, se você já tem prática de ir no olhômetro, então manda brasa, ó. Costurei ali. E venho e costura aqui também. Então, com isso, ficou super bem fixado esses biquinhos. Tá? É um reforço pro forro ficar fixado mais ainda nos biquinhos e fica bonitinho, a costura dá um charme, tá? Eu tô usando aqui a linha bege. Então, vamos lá. Tô aqui com a peça feita, procuro o meio, dobro assim, achei o meio, risquei o meio, marquei com giz, tá? O meio. Aí, eu risquei do meio pra cima 5 centímetros, do meio pra baixo 5 centímetros, ok? Depois que eu fiz isso, eu venho e meço mais 4 centímetros pra cima. Risco. E esse daqui 4 centímetros para baixo. Presta atenção nos centímetros para você não errar, né? Eu vou deixar na descrição, vou deixar marcado na tela aí, que é melhor. Então, aqui você tem que estar com 5 riscos, certo? O do meio mais 2 para cima e 2 para baixo. Porque eu vou trabalhar agora com o biquinho no primeiro risco aqui de cima. Então, é o mesmo bico, tá? É o mesmo bico da volta toda do tapete. E eu venho e coloco em cima do risco de giz e costuro.
E eu vou fazer ele assim até atravessar a peça. Olha só, atravessei de um lado para o outro. Eu falo que tem que ficar um risco retinho porque é o visual, né? O visual da peça não pode ficar um risco torto ali. Aqui eu vou cortar para mim poder enxergar o outro lado, certo? Vou cortar um pouquinho esse corpinho aqui, com cuidado para não cortar o tecido, né? Cortei. E eu venho agora com o lado de cá, que eu vou fazer bico nessa outra risca aqui, tá? Aqui no caso aí deu a distância de 4 centímetros um do outro. Venho, coloco. Eu vou até cortando já o corpinho, olha, para ele não atrapalhar a colocação, ó. Eu sempre marco 2 dedos para cima da risca. 2 dedos, a ponta que sai aqui para cima, 2 dedos. Então, eu vou fazer esse lado aqui, atravessando a peça. Então, aqui tá, atravessei a peça, tá? E eu preciso de uma tira agora para dar o acabamento do meio. Aí, você tem a opção, ou você faz com uma tira de gorgurinho do fundo, que você já tá fazendo ali o fundo da peça, tá? Que é o gorgurinho estampado aqui no meu caso. Ou você faz com o gorgurinho do biquinho, que daí vai ficar assim o acabamento, né? Vai ficar bonito também. Ou você põe com o estampado, como eu vou colocar aqui. Aí você já vem dobrando ali a ponta para dando o acabamento já, ó. Dobra ali. E venho costurando. Tem 8 centímetros de largura essa tira minha aqui, tá? Essa que vai dar o acabamento aqui. É só cortar ela um pouquinho maior do que o meio, né? Do que a largura das 2 costuras ali, que já tá bom. No caso aqui, então, eu medi, tem 8 centímetros a minha. Venho costurando bonitinho, dobrando certinho. É importante esses acabamentos ficarem perfeitos, ó. Faz com carinho aí que você consegue dar conta, ó. É muito fácil, viu? E aqui também, ó, esse lado de cá, enfio tudo pra dentro ali. Tem que ter a mesma largura do começo ao fim. Enfio pra dentro aqui, o que não pode ficar pra fora ali. E costuro. Então, olha como ficou. Tá? Então, ele ficou uma tira aqui e aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Essa marcação do meio você ignora ela, tá? Que foi só pra ajudar eu marcar os 2 lados. E agora eu vou usar essas 2 marcações de baixo aqui pra fazer igualzinho eu fiz ali em cima, tá?
Então, olha, aqui já fiz, já dei acabamento. Eu passei um xizinho aqui de costura, 3 xizinhos aqui, para ele ficar bem fixadinho, tá? Então, não é simples, é só você marcar deixa eu ver quantos centímetros, a quanto eu marquei aqui, ó. De 12 a 12 centímetros, fui marcando, depois venho costurando, ó. Costurei, fazendo os xizinhos, não tem segredo, tá? Deu pra enxergar aí. Aí, eu vou precisar do encaixe da tampa. Então, eu cortei um tecido aqui, tá? O mesmo tecido que eu tinha aqui sobrando, mas se eu não tivesse o mesmo, poderia ser o laranja. Então, eu coloquei aqui, ó, fiz bainha na ponta dele, tá? Numa extremidade aqui que vai pra cima, fiz a bainha. Essa parte aqui dele, do fundo dele, eu gosto de combinar, só que dessa vez eu não tinha tecido pra colocar dessa mesma cor. Mas se você tem o tecido aí combinando, tipo, se for pra vender, é até legal fazer uma combinação aí, colocar esse fundo aqui desse mesmo tecido aqui do biquinho ou do estampado. Mas eu coloquei uma cor meia neutra aqui, um beijinho. Não é porque ele vai aparecer na tampa do vaso, ele não vai. Mas é um visual que na hora de vender a pessoa vê, chama atenção, entendeu? É um detalhe. Então, esse pedaço aqui do encaixe, ele tem 35 centímetros feito a bainha, tá? Então, vai dar uns 36, mais ou menos, 37 por aí, de altura. Aí, eu meço ali, olha. Então, eu gosto de deixar sempre a mesma medida. Então, eu pus 13 ali, 13 aqui. Por que isso? Pra ele ficar retinho aqui, certinho, porque não pode ficar assim, ó, torto, ficou horrível. Então, vamos deixar certinho. Coloco uns alfinetes. E vou trabalhar com ele do outro lado. Dessa vez eu não vou costurar por aqui, eu vou costurar pro lado de cima, desse lado aqui, ó. Eu venho dobrando. Aí você vem, se você quiser fazer um alinhavo aí, pode alinhavar, tá? Se não, se você for boa no olhômetro aqui, você vem e vem costurando, ó. Às vezes eu gosto de costurar nessa partinha aqui de baixo, mas como o biquinho tá bem rentinho a bainha, então não vai ser preciso. Então, eu venho dobrando lá embaixo e costurando nessa mesma costura de cima aqui que eu fiz, a bainha do fundo, eu vou procurar costurar em cima dela, para não ficar muitas costuras aparecendo, que eu não acho que fica muito legal um monte de costura aparecendo, ó. Venho dobrando e costurando. Como eu disse, para facilitar a sua vida, alinhava. Eu já tô acostumada já, então eu nem alinhavo mais, mas no começo eu alinhavava também, tá? Você sabe que é alinhavar, né? Tem gente que não sabe, até me pergunta. Alinhavar é costurar com a agulha de mão, uns pontos grandes para fixar a parte que você quer, né? Que você vai passar a costura depois na máquina. Aí você vem costurando com a máquina em cima do alinhavo, depois é só puxar o alinhavo. Como você costurou pontos grandes, ele vai sair facinho. Ou então por alfinete, só que na hora de costurar, muito cuidado para não costurar alfinete, tá? Aí, olha, eu venho dando a volta toda. Não tem segredo. É muito fácil. Aqui onde termina o pedacinho, eu dou um vai e vem para ficar bem fixadinho, mas sempre em cima da costura, como eu disse. A hora que você termina o trabalho, vê dos dois lados,
em cima e embaixo, se não tem linha, né? Corta as linhas com cuidado, porque tem gente que tem mania de pegar a linha assim, ó, e puxar. Aí, se você puxa, o trabalho vai descosturar, certo? Tirei aqui. A minha linha de baixo, ela tá um marrom aqui, olha, tá vendo? Eu poderia estar com bege também, que com certeza ele ia se camuflar aqui. Mas essa parte não vai aparecer, então até para vender seria melhor um bege aqui embaixo, tá? Para dar um visual legal. Isso é umas dicas, tá? De acabamento bem feitinho, bem legal. Aí, ó, tá tudo em ordem. Eu vou agora passar para outra peça, ó. Então ficou o encaixe aqui bonitinho e a tampa prontinha. Então aqui eu tenho o babador, feito o mesmo procedimento, biquinhos em todas as laterais, menos nas duas alças e no meio aqui, sem biquinhos aqui, tá? Então eu vou dobrar o meio, vou achar o meio, mas marcando daqui, olha, dessa parte aqui, tá? Coloco certinho e acho o meio aqui. Risco. Então, aqui tá o meio. Vou fazer como eu fiz na tampa, certinho, ó, 5 centímetros. Aqui tá os 5 centímetros pra lá, 5 centímetros pra cá. Marquei. E agora 4 centímetros da última marcação. Tá vendo como é fácil? Não tem segredo nenhum. E 4 centímetros também do lado de cá. Vou fazer os biquinhos da mesma forma que eu fiz na tampa, tá? Esse lado aqui de bico, esse lado de bico, coloco a tira no meio, aí eu venho para esse lado, para esse, coloco a tira no meio. Não tem segredo nenhum. Joia? Então, olha só, o babador tá pronto. Olha que lindo. Uma gracinha, ó. Certo? Agora a gente vai pro tapete normal, né? Pro tapete comum. Então, ele vai ser no sentido do comprimento. Você vai dobrar ponta com ponta. Aliás, antes de fazer colocar todos os biquinhos, você já mede ponta com ponta se tá certinho na largura e no comprimento, tá? Sempre, sempre, sempre faça isso, que é pro tapete, para ver se o tapete ele tá bem certinho a medida dele. Aí a gente vai procurar o meio do tapete, tá? Vai marcar o meio ou então vai medir, como eu disse, já vai 50 centímetros dividido por 2, então é 25 de cada lado e você marca, tá? Certinho, tanto faz. Ou você vinca o meio, mas aí tem que pôr certinho, ó, ponta com ponta aqui, tá? Aí, olha, você marca o meio certíssimo, sem erro, sem problema de ficar torto, tá? Ó.
dá uma conferidinha depois que você marcou. Se quiser colocar no chão, você põe. Aí, antes de costurar, vê, certifique-se de que tá certinho, para não dar problema, tá? Para não dar problema do tapete ficar torto. Tapete torto ninguém merece, eu sempre falo isso. Aí é a mesma coisa que eu fiz nas outras peças. Você vai marcar 5 centímetros aqui, 5 lá, tá? 5 de um lado da risca, 5 do outro lado da risca. Marcou, riscou certinho, medida conferida certinho. Depois que você risca, você dá uma olhada novamente se tá reto, se tá certo, porque a gente pode dar uma erradinha sem querer, pensando que tá certo, às vezes acontece de errar, tá? Aí agora eu marquei 5 para lá, 5 para cá, agora eu marco 4 para cá e 4 para lá. E depois eu risco e faço a mesma coisa que eu fiz nas outras peças. Simples assim e ponto, acabou, terminou, tá tudo bem. E chega de falar, né, porque já falam que eu falo demais. Tem gente que tem coragem de ir nos meus comentários só para falar que eu falo demais, em vez de ver o lado bom que eu falo, que eu gosto de explicar tudo certinho nos mínimos detalhes, não. Vem me criticar porque eu falo demais. Então, eu acho que essa pessoa às vezes nem tá com interesse de aprender, né, para falar assim. Mas tudo bem. Então, chega de falar e vamos agir. Então, eu vou começar a colocar bico para cá, bico para lá, bico para cá, bico para lá. Tá? Não vou ficar filmando que não tem necessidade, né? Você já sabe como faz. E olha só o jogo do banheiro pronto. Show de bola. Perfeito, olha. Que bonito. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, dá um joinha, compartilhe. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Isso vai me ajudar muito. Então é isso aí. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.